Glória a Deus. Vamos aquietar os nossos corações agora para ouvir a palavra do Senhor. O que eu costumo falar é que essa é a melhor parte. O que nós vamos fazer aqui agora é nos aquietarmos aos pés de Jesus, como Maria se aquietou aos pés de Jesus. E Jesus ali disse: Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte do culto é a palavra de Deus. Não que os louvores, não que as oportunidades, não que tudo que até então aconteceu aqui não tenha valor. Tem muito valor e é precioso aos olhos do Senhor. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, é o principal, porque é a palavra de Deus que nos edifica. É a palavra de Deus que nos alimenta. É a palavra de Deus que penetra em nosso ser como uma espada afiada de 2 gumes. E assim como aquelas multidões que se aquietaram diante do Senhor Jesus para ouvir a palavra de Deus, vamos agora aquietar nossa alma, aquietar o nosso coração, em respeito à palavra de Deus, em respeito à voz do Senhor, que falará poderosamente aos nossos corações. Amém? Amém, Deus. Peço que os irmãos orem por esse pobre pastor, para que Deus conceda a ele graça e misericórdia para proclamar essa palavra. Amém? Concorde com essa oração em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, uma vez mais aqui eu estou no púlpito dessa igreja, diante da tua igreja, recebendo uma vez mais do Senhor essa grande e preciosa oportunidade de aqui trazer uma palavra, amado Deus, não elaborada pela minha mente, pela minha sabedoria, pelo meu intelecto, mas uma palavra, amado Deus, fruto do teu coração, iluminada pelo teu Espírito Santo, a palavra do Senhor. Usa-me, Senhor, como um vaso de barro, me coloque em tuas mãos para que o Senhor me use, e que os homens, as mulheres e as crianças aqui nessa noite venham ser edificados, ó Deus, através da santa, preciosa e poderosa palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 26 até o versículo 30. Diz assim a palavra de Deus: Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomam e comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Meus irmãos, aqui nós vemos o evangelista Mateus. Ele estava ali presente, ele estava escrevendo com propriedade, porque ele estava presente ali na ocasião da Santa Ceia. Aqui nós vemos o evangelista Mateus relatar como foi a Santa Ceia na qual ali ele participou. Ele viu Jesus pegar o pão, ele viu Jesus repartir esse pão, ele viu Jesus pegar uma taça com vinho e repartiu ali entre os discípulos. Mateus viveu, Mateus experimentou tudo isso e com propriedade ele nos relata. 2000 anos depois, eu fico muito maravilhado com o poder que tem a palavra de Deus. Quantos e quantos livros se perderam no decorrer da história? Quantos e quantos livros foram escritos há 1000 anos atrás, há 1500 anos atrás e até mesmo há 2000 anos atrás e se perderam? Ou se não se perderam, ninguém faz menção desses livros, mas a palavra de Deus continua sendo o livro mais vendido. Aleluia, Deus. Continua sendo o livro mais vendido ano após ano em todo o planeta, porque é uma palavra viva e verdadeiramente eficaz. E somente esse relato aqui é a respeito de um acontecimento de 2000 anos atrás, e aqui nós estamos em 2023 nos deliciando com esse relato. Esse texto, meus irmãos, fala a respeito da Santa Ceia. Essa noite estaremos celebrando a Santa Ceia, e eu quero estar explicando para vocês, através da palavra de Deus, o que é a Santa Ceia do Senhor. Porque eu percebo que, por conta da ignorância, e entenda, a palavra ignorância não significa que uma pessoa é bruta, é irada, é revoltada. A palavra ignorância vem de ignorar, ou seja, a pessoa está ignorando um conhecimento, a pessoa está ignorando uma sabedoria.
por conta do ignorar a revelação de Deus a respeito da Santa Ceia, muitos são os irmãos que não compreendem, muitos são os irmãos que não entendem o que está de fato acontecendo, o que de fato é derramado sobre a igreja em cada celebração de Santa Ceia. Porém, antes de trazer um ensino a respeito do que é Santa Ceia, eu quero trazer para a igreja a revelação do que não é a Santa Ceia, porque isso é muito importante. É muito importante, em primeiro lugar, sabermos o que a Santa Ceia não é. E em primeiro lugar, meus irmãos, nós temos que entender que a Santa Ceia, ela não é um banquete qualquer, não é um lanche, não é um culto uma vez por mês, onde a igreja se reúne para se deliciar com um pedacinho de pão, hoje com um suco de uva para que não haja escândalos. O culto de Santa Ceia, a celebração de Santa Ceia, os elementos da ceia não são guloseimas qualquer, não são apenas elementos, um pão, um suco de uva para trazer prazer ao nosso paladar. E eu digo isso porque houve uma igreja há cerca de 2000 anos atrás que estava entendendo dessa forma. A igreja que estava na cidade de Corinto estava acreditando que a ocasião da Santa Ceia era uma ocasião de farra, era uma ocasião de encher o bucho. Provavelmente alguns até levavam a marmita para no final da Santa Ceia colocar o que sobrar para levar para casa. Eles não estavam entendendo. E ao saber disso, o apóstolo Paulo, que fundou aquela igreja, escreveu uma carta, e nessa carta ele chamou a atenção a respeito desses irmãos que estavam tendo esse mau entendimento a respeito da Santa Ceia. E o trecho dessa carta está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, versículo 20 e versículo 22. Eu vou estar lendo para ganharmos tempo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, versículo 20 e versículo 22. É o trecho da carta à igreja de Corinto, onde Paulo chama a atenção dos irmãos a respeito daquela ignorância a respeito da Santa Ceia. E o apóstolo Paulo assim os orienta dizendo: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, versículo 20, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque, quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome e outro fica até mesmo embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los. A Santa Ceia, na igreja primitiva, não era celebrada com pedacinhos de pães e com um copinho assim, com um dedinho de suco de uva. Eles de fato faziam um banquete. Eles de fato colocavam pães. E eram muitos pães. Porque eu não sei se vocês se lembram, milhares de pessoas estavam se convertendo dia após dia. Somente na primeira pregação do apóstolo Pedro, milhares de pessoas. Certamente o mesmo avivamento, o mesmo agir de Deus aconteceu também ali em Corinto. Então dezenas, talvez centenas de pessoas faziam parte daquela igreja. E na celebração da Santa Ceia, como eu disse, não era pedacinhos de pães, não era um copinho pequeno com suco de uva, eram vários pães que ali estavam distribuídos. Mas estava acontecendo alguma falha. Ou o pastor, ou o dirigente daquela igreja não estava ensinando de forma correta aos irmãos daquela igreja a respeito da Santa Ceia, ou o povo de fato não tinha reverência alguma. Ou o povo de fato, além de ter uma ignorância intelectual, eram ignorantes também espirituais. E o apóstolo Paulo disse que alguns deles estavam até se embriagando. Por quê? Porque eles não usavam suco de uva, era um vinho normal. E os caras estavam chapando um pouco. Antes da celebração, um ia lá, é muito comum esse aniversário, né? No aniversário, um chega assim, devagarzinho, dá uma dedada assim no bolo, ó, ou pega o brigadeiro escondido. Estava acontecendo isso na celebração da Santa Ceia. O povo estava totalmente sendo ignorante, desrespeitando. E o apóstolo Paulo ficou sabendo disso, deu uma bronca, desceu a paulada, desceu a cajadada. Ó, isso aí não é elogiado nem um pouco. Vocês estão agindo de forma errada, vocês não entenderam a revelação. A celebração da Santa Ceia não é um piquenique, não é como um aniversário, é algo sublime.
É o mandamento do Senhor Jesus. Outra coisa que a Santa Ceia também não é, meus irmãos, a Santa Ceia não é um julgamento. Preste bem atenção no que eu vou falar. A Santa Ceia do Senhor não é um julgamento, onde nós vamos apontar o dedo, condenar, julgar todo aquele que porventura, nesta ocasião, especialmente nessa noite, não será participante da Santa Ceia. A Santa Ceia não é para isso não, meus irmãos, para nós julgarmos aqueles nossos irmãos que nesta cerimônia específica, no caso hoje, ficarão sentados no banco. Pode ter certeza que essa pessoa está sendo fiel ao Espírito Santo. Pode ter certeza que essa pessoa está sendo fiel a um constranger do Espírito Santo que revela ao coração dela que no momento ela não está apta. Não é para julgar esses irmãos, não é para condenar esses irmãos. A Santa Ceia não é para fazer um desfile de super santos. Ah, eu participo da Santa Ceia, eu sou santo. Mas aquele ali que está sentado, não é não. Deus me livre. Deve ser uma pecadora, deve ser um pecador. Deve até ter matado alguém. E infelizmente isso acontece, mas em nome de Jesus que não aconteça aqui na Nova Jerusalém. Deus nos chamou à paz, Deus nos chamou à união, Deus nos chamou à comunhão. Deus nos chamou para sermos agradáveis diante dEle. E se tem uma coisa que desagrada a Deus, meus irmãos, é o julgamento. É o julgamento. Julgar o próximo, meus irmãos, é um suicídio. Porque a palavra de Deus diz que da mesma forma que nós julgamos, nós também seremos julgados. Então a Santa Ceia não é para julgar. A Santa Ceia não é para discriminar. A Santa Ceia não é para ficar maquinando na mente. Por que fulano de tal não participou da Santa Ceia? Por que fulano de tal não participou da Santa Ceia? Tem alguma coisa errada. Misericórdia, bem que eu sabia. O Espírito Santo não me deixa enganado. Está no total engano. A Santa Ceia não é para julgar. A Santa Ceia não é para condenar. A Santa Ceia é para reconhecermos que Jesus Cristo é misericordioso, é compassivo, é bondoso. Amém, meus irmãos? Portanto, que na Igreja Nova Jerusalém não haja ignorância de acreditar que a Santa Ceia é um banquete qualquer, porque não é, e muito menos que a Santa Ceia é para apontar o dedo, condenar e julgar aqueles irmãos que no momento não estão aptos para serem participantes da Santa Ceia, porque logo, logo, em nome de Jesus, todos estarão. Amém? Aleluia. Meus irmãos, a Santa Ceia é um mandamento deixado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui eu começo a explicar o que é a Santa Ceia. Em primeiro lugar, é um mandamento. É um mandamento. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19, o Senhor Jesus, ele dá a seguinte ordem: fazei isso em memória de mim. Fazei isso em minha homenagem. Fazei isso em minha lembrança. É um mandamento. É um mandamento que Jesus Cristo deixou não para o mundo, mas para a igreja. E a igreja precisa ser diligente nesta obediência, entendendo que não é apenas um culto qualquer, entendendo que não é um culto na agenda mensal da igreja, é uma obediência, é um culto de obediência ao nosso Senhor. E toda obediência vem acompanhada com a graça, vem acompanhada com a dádiva de Deus. A Santa Ceia é obediência. Após a oração, meus irmãos, consagrando ali os elementos da Santa Ceia, o pedaço de pão, o suco de uva, quando o pastor, no caso eu, faça essa oração, pela fé, o pedaço de pão e aquele copinho de suco de uva, pela fé, se torna de fato a carne e o corpo, o sangue de Jesus Cristo. Parece loucura. Talvez uma pessoa incrédula, talvez uma pessoa que não faça parte do convívio espiritual que nós aqui vivemos, pode ouvir isso e ficar escandalizado, como muitos ficaram escandalizados quando Jesus Cristo disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não é digno de mim. A Bíblia fala que naquele exato momento muitos se afastaram de Jesus porque ele disse isso. Mas por quê? Porque as pessoas não compreenderam aquela revelação que ele estava ali ensinando.
E a Santa Ceia é essa oportunidade onde nós nos alimentamos do corpo, da carne e do sangue de Cristo, porque quando nós oramos pela fé, assim se torna. E é necessário que pela fé, aqueles que são participantes da Santa Ceia do Senhor entendam que não é um pedacinho de pão, que não é um copo pequeno com suco de uva. De fato, meus irmãos, se torna pela fé, e é necessário que assim seja, o corpo e o sangue de Cristo. Amém? A Santa Ceia, meus irmãos, é o corpo, é o sangue de Cristo presente na igreja. Aleluias! E quem pode participar da Santa Ceia? Todo aquele que recebeu Jesus Cristo como Salvador e foi batizado. E ontem, na reunião de membros, eu expliquei a respeito do batismo. O batismo, meus irmãos, tem que ser algo consciente. O batismo tem que ser algo consciente. Não adianta o batismo sem ter noção de quem é Jesus, sem ter noção do pecado, sem ter noção da condenação eterna. Não adianta ser batizado sem ter a consciência, sem ter o intelecto ali consciente de que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Então todo aquele que de livre e espontânea vontade, de forma consciente, recebe o Senhor Jesus como Salvador, todo aquele que decide ser batizado, testemunhando a sua fé em Jesus Cristo, e todo aquele que de fato se tornou um seguidor de Jesus Cristo, um filho de Deus, este está apto, esse é digno de ser participante da Santa Ceia. Amém? Então a Santa Ceia, de forma bem simples, de forma bem objetiva, a Santa Ceia do Senhor é para todo aquele, é para toda aquela que por meio do sangue de Jesus se tornou filho, se tornou filha de Deus. Mas pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Pastor, eu sou casado. Eu sou casado com minha esposa há muito tempo. Porém, pastor, nós não somos casados no papel, nós não oficializamos o nosso relacionamento. Talvez uma mulher possa fazer a mesma pergunta. Pastor, eu sou casada. Faz muito tempo que eu sou casada, eu tenho até filhos, mas eu não sou casada oficialmente com meu marido. Pastor, eu sou indigno de ser participante da Santa Ceia. Meus irmãos, em nome de Jesus, se houver alguém aqui debaixo dessa condenação, eu declaro você livre dessa condenação em nome de Jesus. Se porventura existir alguém aqui nessa situação, eu acredito que o Léo não vai ficar constrangido. O Léo, por exemplo, ele está nessa situação, ele é casado com a Rosária, casado assim, não no papel, né? Eu posso dizer que o Léo, ele é indigno de ser participante da Santa Ceia de forma alguma. O Léo, no momento, ele não está apto, como a Rosária também não está apta. Agora, indigna, dizer que uma pessoa não tem dignidade para participar da Santa Ceia, sabe o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar apontando o dedo, vou estar te julgando e vou estar te condenando. No momento, se houver alguma pessoa nessa situação, um homem ou uma mulher nessa situação, ela não está apta, entendeu? Mas essa pessoa não é indigna. Deus não odeia essa pessoa. A mão de Deus não está pesando sobre essa pessoa. Nada disso. Nada disso. E logo em breve, como eu disse aqui no início, eu creio que todos nós seremos participantes dessa celebração, que é um ensaio, que eu costumo falar que é um ensaio, meus irmãos. A Santa Ceia do Senhor, celebrada mês após mês na igreja, é um ensaio, é uma preparação para as bodas do Cordeiro que teremos ali na eternidade. Amém? Porém, meus irmãos, algo torna de fato uma pessoa indigna de ser participante da Santa Ceia, e isso é bem sério. E esse algo se chama o pecado. O pecado, meus irmãos, torna uma pessoa, por mais que ela tenha recebido Jesus, por mais que ela seja batizada, por mais que ela esteja totalmente enquadrada nas doutrinas e nos costumes deste ou daquele ministério, por mais que ele esteja ali bonitinho, com roupa de crente, com tudo de crente, se ele estiver na prática do pecado, se ele estiver acostumado a pecar, se ele estiver dia após dia se deliciando, se lambuzando no pecado, sem uma gota de arrependimento no coração, essa pessoa é indigna de ser participante da Santa Ceia do Senhor. E por que eu digo isso? Porque eu estou julgando, condenando essa pessoa? Não, porque a palavra de Deus assim decreta. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2.
Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto. A palavra de Deus está dizendo que o pecado, a iniquidade, a prática costumais do pecado sem arrependimento, nos separa de Deus. Então, como uma pessoa, por mais bem vestida de crente que ela esteja, por mais conhecedora da palavra que ela seja, por mais congregante que ela seja, não faltando no culto, como ainda assim, se essa pessoa estiver no pecado, costumeiramente no pecado, separada de Deus, como essa pessoa que está separada de Deus se acha no direito de ser participante da Santa Ceia do Filho de Deus? É impossível. Então, meus irmãos, é o pecado. A prática costumaz do pecado se torna iniquidade. É a iniquidade que torna uma pessoa indigna de ser participante da Santa Ceia. Muitas são as situações que tornam a pessoa inapta, mas indigno ou indigna é todo aquele ou toda aquela que está na prática do pecado, que não se arrepende e ainda ousa. Ou pessoa corajosa, viu? Ou pessoa corajosa. Eu só não aplaudo porque é triste essa situação, mas ou pessoa corajosa que está na prática costumada do pecado sem arrependimento, mas ousa participar da Santa Ceia. E esse problema também estava acontecendo na igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo também chama a atenção. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 em diante. Preste bem atenção. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Misericórdia. O apóstolo Paulo está dizendo que todo aquele ou toda aquela que sem constrangimento algum dá um passo à frente para participar da Santa Ceia do Senhor, estando em pecado, estando na prática do pecado, recebe a acusação que cai sobre aqueles que crucificaram Jesus Cristo. Aqueles que chicotearam Jesus, aqueles que apedrejaram Jesus, aqueles que cuspiram em Jesus, aqueles que pregaram Jesus na cruz. Todo aquele que participa da Santa Ceia de forma indigna, como um pecador costumaz, sem arrependimento, escondendo os pecados, essa pessoa se torna réu, se torna ré de tudo aquilo que fizeram com o nosso Salvador. Versículo 28, que cada um examine a si mesmo. É o pastor que tem que examinar vocês? Cada um examine a si mesmo. E assim, depois disso, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém ou misericórdia? As duas coisas, né? Amém e misericórdia, Senhor. Aviva a tua igreja, desperta a tua igreja para algo tão sério. Então, meus irmãos, a Santa Ceia do Senhor é para aqueles que se tornaram dignos por meio do sangue de Jesus Cristo. E para essas pessoas que estão indignas por causa do pecado, da prática costumais do pecado, a palavra é, meus irmãos, arrependimento, abandonar o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar. Meus irmãos, a Bíblia nos incita, a Bíblia nos motiva a confessar os nossos pecados a Deus, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas eu entendo, meus irmãos, que existem pessoas sinceras. Eu entendo que existem irmãos e irmãs verdadeiras que estão lutando contra um pecado específico e sofrem, geme, chora. O arrependimento vem, ela confessa, ela pede perdão. Mas dias depois ela pisa no mesmo laço, ela peca novamente. Infelizmente existem muitas pessoas nessa situação que estão sendo atacadas por Satanás com esses laços de tentação. Se houver alguém aqui na igreja nessa situação, principalmente se for membro da igreja Nova Jerusalém,
aqui está a minha vida para te ajudar. Venha conversar comigo, vamos orar. Se houver alguém aqui lutando contra um ou outro pecado, seja ele qual for, você está tentando abandonar e não consegue, vamos orar, vamos clamar, vamos batalhar, vamos fazer campanha de oração para vencer essa praga, para vencer esse pecado. Mas o primeiro passo é você que tem que dar, se afastando de toda a aparência do mal. Amém? Mas enfim, meus irmãos, a Santa Ceia do Senhor traz uma bênção. A Santa Ceia do Senhor traz um renovo espiritual, traz um fortalecimento espiritual. Comer da carne e beber do sangue de Jesus Cristo traz um fortalecimento para a nossa fé, um fortalecimento diante das lutas do dia a dia, um fortalecimento diante de Satanás e seus demônios, e o mais importante, a Santa Ceia do Senhor, o corpo e o sangue de Cristo nos fortalece, principalmente contra e diante do pecado. Esta é a bênção proveniente da Santa Ceia do Senhor, a qual seremos participantes nesse exato momento. E como eu disse há pouco, aqueles que nessa noite, ao sondarem o coração e ao terem recebido do Espírito Santo, não da carne e nem do sangue e nem principalmente do diabo, Satanás não tem autoridade para condenar nenhum de nós aqui. Por mais que ele nos acuse, o nosso advogado Jesus Cristo nos defende diante do nosso Deus e do nosso Pai. Mas se porventura foi o Espírito Santo de Deus que ao seu coração trouxe essa paz de que no momento você não está apto para participar da Santa Ceia, não fique constrangido, não fique envergonhado. Eu declaro a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Você é amado, você é amada do Senhor. Amém? Porque na presença de Deus só existe um juiz, e é o próprio Deus. Amém? Vamos ficar em pé para iniciarmos esse momento sublime, esse momento maravilhoso.